Nesse vídeo, eu vou responder a importantes perguntas. O Conselho Nacional de Justiça tem alguma restrição quanto ao uso de assinatura eletrônica? O que o Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre assinatura eletrônica? Quem tem que provar a falsidade de uma assinatura eletrônica? E qual o erro que muitos advogados cometem e que invalida completamente um documento assinado eletronicamente? Se tu não conseguiu assistir o vídeo anterior, dá uma pausa, volta lá e assiste, porque tem que saber os conceitos básicos e as diferenças entre as assinaturas eletrônicas para entender bem esse vídeo daqui. Nós temos três tipos de assinatura eletrônica: a simples, a avançada e a qualificada. A assinatura eletrônica simples é a forma mais básica de assinatura eletrônica e pode ser feita, por exemplo, com o desenho da assinatura na tela. Mas esse tipo de assinatura tem uma baixa segurança e pode ser facilmente questionada na justiça. A assinatura eletrônica avançada garante a identidade do assinante e também a integridade do documento, impedindo que qualquer alteração possa ser feita desse documento depois da assinatura. Isso pode ser feito com plataformas como o próprio gov.br. Já a assinatura eletrônica qualificada, que também é conhecida como assinatura digital, é a forma mais segura. Ela é feita com um certificado digital e tem uma presunção legal de sua autenticidade. A classificação dessas assinaturas, ela foi instituída pela Lei 14.063 de 2020, mas nós temos também a medida provisória 2.200 de 2001, que tem força de lei, que trata e regulamenta as assinaturas avançada e qualificada. A escolha do tipo da assinatura vai depender do risco envolvido e da eventual necessidade de prova da autenticidade do documento, caso tenha algum questionamento judicial. Mas o Conselho Nacional de Justiça trouxe uma recomendação específica para as procurações. No caso das procurações outorgadas aos advogados para processos judiciais, o CNJ expediu em 2024 a recomendação número 159. Essa recomendação orienta os tribunais a prevenirem a litigância predatória. Litigância predatória é o uso abusivo do sistema de justiça por meio de ações repetitivas, ações infundadas ou de má-fé visando alguma vantagem indevida. Essa recomendação, então, ela traz uma lista de exemplos de condutas que podem ser abusivas. E uma dessas condutas, presta atenção aqui, uma dessas condutas elencadas lá pelo Conselho Nacional de Justiça é o uso de assinatura eletrônica não qualificada. Ou seja, segundo o Conselho Nacional de Justiça, nas ações de massa, o uso da assinatura simples ou mesmo a avançada, obviamente é que isso aliado a outros elementos, pode fazer com que o juiz interprete que se trata de uma ação predatória. Agora eu quero comentar sobre uma importante decisão do Superior Tribunal de Justiça, e uma decisão de dezembro de 2024, que reconheceu a validade de uma assinatura eletrônica avançada. Eu vou deixar o link do acórdão na descrição. Nesse caso analisado pelo STJ, o Tribunal de Justiça do Paraná tinha considerado inválida uma assinatura eletrônica avançada, argumentando que a ClickSign não era credenciada na ICP Brasil e que o método de autenticação não iria prevenir fraudes. O STJ reformou essa decisão, afirmando que a assinatura eletrônica avançada possui validade jurídica, mesmo sem o credenciamento na ICP Brasil, desde que garanta a identificação de quem assinou e a integridade do documento. Além disso, o STJ ressaltou que o juiz não pode, de ofício, impugnar a assinatura e que o excesso de formalismo não deve impedir o uso de tecnologias que são reconhecidas em lei. O tribunal também equiparou a assinatura eletrônica avançada ao reconhecimento de firma por semelhança e a assinatura eletrônica qualificada ao reconhecimento por autenticidade. O STJ, então, destacou que ambas formas são juridicamente válidas e, claro, possuem diferentes graus de força probatória, que é o que a gente viu no vídeo anterior. A decisão do STJ reflete uma tendência muito clara na jurisprudência, o reconhecimento da assinatura eletrônica avançada como uma alternativa viável e segura, evitando formalismos desnecessários. Assim, empresas e cidadãos vão poder realizar transações e contratos com mais segurança, mais agilidade e sem depender exclusivamente do uso de um certificado digital pela ICP Brasil, que é muito mais burocrático.
quem tem que provar a falsidade de uma assinatura eletrônica? Como é que fica o ônus da prova? Vai depender do tipo de assinatura e de quem está apresentando o documento em juízo. O Código de Processo Civil, quando trata do ônus da prova, não faz distinção quanto ao tipo de assinatura, se ela é eletrônica ou se ela é física. Então, se aplica o artigo 429 do CPC. Por exemplo, se o João entra com uma ação contra a Maria com base num contrato físico e a Maria alega que a assinatura não é dela, cabe ao João provar a autenticidade dessa assinatura. Isso acontece porque foi ele que apresentou o documento em juízo, ou seja, ele que produziu a prova em juízo. Essa é a regra do Código de Processo Civil. Mas e se o contrato for eletrônico? Se ele tivesse sido assinado digitalmente por Maria, como é que fica isso? Se a Maria contestar a assinatura, quem é que deve provar a sua autenticidade? Será que a regra continua a mesma? Se a assinatura eletrônica da Maria for simples ou avançada, aplicamos apenas a regra do Código de Processo Civil. Então, João é que tem o ônus da prova de provar a autenticidade do contrato. É ele que vai ter que, então, pedir uma perícia no processo e provar o que ele está alegando. Porém, se a gente está tratando de uma assinatura eletrônica qualificada, existe aquela presunção prevista na medida provisória 2200. Então, nesse caso, a prova cabe a Maria. Conforme a lei, as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com o uso do certificado digital pela ECP Brasil presume-se verdadeiros em relação aos signatários. E agora, qual é o erro que muitos advogados cometem e que invalida um documento assinado eletronicamente? Eu vejo um erro que as pessoas cometem, que é imprimir documentos assinados eletronicamente e apresentando esses documentos como se eles fossem equivalentes à versão digital. Isso não acontece apenas no meio físico, também já vi advogados anexando no processo eletrônico documentos dessa forma. Olha só, se tu imprimir em PDF um arquivo, esses que são assinados, ou usar a opção de salvar como ou como PDF, esse documento assinado eletronicamente, ele vai ter o mesmo resultado, a assinatura digital se perde. E muita gente acaba se confundindo, porque os sistemas como o da Adobe ou como o gov.br e outros também, eles colocam um carimbo de assinatura no documento. Mas esse carimbo, ele não é a assinatura em si, ele é apenas a indicação visual de que tem uma assinatura eletrônica naquele documento. Então, se o documento for impresso ou se gerar esse PDF, como eu mencionei, esse carimbo continua visível, mas a assinatura real não está mais presente. A assinatura eletrônica, ela fica vinculada ao próprio arquivo digital. Quando assinamos eletronicamente, são gerados dados criptográficos que vão garantir a autenticidade e a integridade do documento. E quando a gente imprime, todos esses dados simplesmente deixam de existir e o que sobra é apenas o papel. Assim, fica impossível a sua validação digital, com exceção de algumas plataformas que geram um QR Code para verificação. No sistema de processo eletrônico em que trabalha o EPROC, diferente de outros sistemas, quando a gente anexa um arquivo, um PDF assinado digitalmente, ele preserva a integridade do arquivo e vai manter os metadados, então vai garantir que as informações da assinatura eletrônica não sejam eliminadas quando se faz o upload do arquivo no sistema eletrônico. Então, sempre anexe o arquivo original e não uma versão gerada por impressão digital ou física do documento. Agora eu queria saber a experiência de vocês. Conta pra gente aqui embaixo se já enfrentaram alguma situação referente à falsidade da assinatura eletrônica ou se já aconteceu de uma assinatura eletrônica não se aceita pelo juiz ou pela outra parte. E se gosta do tipo de conteúdo, se inscreve no canal porque vem mais informação sobre tecnologia por aqui.